Abra a Bíblia comigo Open the Bible with me em Hebreus 12:14. in Hebrews 12:14. Hebreus 12:14. Hebrews 12:14. Quero ser objetivo e direto nas palavras. I want to be go to the objective and direct, Quero que você esteja conectado comigo no Espírito. and I want you to stay connected in the Spirit. São grandes promessas que Deus tem nesse ministério. There's a lot of great promises that God has over this ministry. Existem algumas coisas que nós temos que é nossa parte. There are some things that are our part. Algumas mudanças irão acontecer, Some changes are going to happen, até mesmo no horário. even in the time. Vamos ter algumas alterações. We're going to have some changes, E tudo isso é parte administrativa. and all part of administration. Mas existem algumas coisas But there are some que things nós temos que fazer, that we need to do que é a nossa parte. that's our part. E o Espírito Santo ministrou no meu The coração. Holy Spirit ministered in my heart. Aquilo que foi ministrado domingo passado What aqui, was ministered last week here. eu não quero deixar baixar essa onda. I don't want to let this wave go down. Eu não quero deixar baixar desse nível de glória. I don't want to drop from this level of Nós glory. precisamos manter. We need to maintain. Mas existem algumas coisas. But there are a couple things Com bastante atenção. with a lot of attention. Existem algumas coisas There are a couple things que é nossa parte. that's our part. E eu vou começar a edificar isso na And igreja. I'm going to begin to edify this in the E a church. primeira coisa que o Espírito Santo colocou em meu And coração the first thing that the Holy Spirit put in my heart para edificar pós-retiro to edify after the retreat é santidade. is holiness. Santidade. Holiness. Santidade. Holiness. E o versículo diz: And the verse says, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Sem santidade, Without holiness, não veremos a Deus. we will not see the O Lord. que é ser santo? What is it to be holy? Nós estamos falando sobre edificar uma atmosfera de glória. We're speaking about edifying an atmosphere of glory, Edificar e alinhar com os céus. aligning and edifying with heaven. Sem santidade, Without holiness, ninguém verá Deus. no one will see Nós God. queremos ver Deus se manifestar. We want to see God manifest Então nós Himself, precisamos nos santificar. so we need to sanctify A ourselves. palavra de Deus nos mostra no Antigo The Testamento Word of God shows us in the Old Testament que havia uma arca that there was an ark, e que o acesso nessa arca, and to access this o ark, sacerdote era apontado para entrar naquela arca. the priest had to go to that ark. Era chamado os Santos dos Santos. The ark was placed in a place called the Holy of Holies. Não poderia entrar de qualquer maneira. You cannot go in there however you want. O local exigia uma santidade. This place required holiness. Na presença do Senhor, In the presence of the Lord, não podemos chegar sem we santidade. cannot arrive without O holiness. que é ser santo? What is it to be holy? Santo é ser separado. Holy is to be separate, Separado para um propósito. separated for a purpose. Se eu sou santificado por Ele, If I'm sanctified by Him, então eu sou separado para servir a Ele. so I am separated to worship Him. Uma das coisas que mais o Espírito Santo tem ministrado no meu coração One of nesses the últimos meses One of the things that the Holy Spirit has been ministering very much in my heart in these last few months, e eu quero que a igreja me acompanhe com isso. and I want the church to follow me with this. Eu quero que a igreja entenda onde eu quero levar a igreja. I want the church to understand where I want to take the church. E uma das coisas que mais o Espírito Santo tem ministrado no meu What the coração: Holy Spirit has ministered in my heart. não podemos ser santos We cannot be holy com misturas. with mixing. Não podemos ser santos We can't be holy misturados. mixing. Santidade Holiness separado. separate. Sem a santificação, Without the eu sanctification, não posso ver a presença de Deus. I cannot see the presence of Um dos God. requisitos One para of ir the à presença de Deus requirements to be in the presence of God é buscar a santidade, is seeking é holiness, buscar is separar-se. seeking to be separate. Há muitas pessoas hoje, There are many people today, muitos cristãos, many Christians, enganados pelo coração enganoso. that are deceived by their deceitful heart. Eu estou bem, I'm good. eu estou indo para o céu, I'm going to heaven. mas no meio de muitas misturas. But in the middle, they're all mixed. Dias atrás eu estava olhando A couple days ago, I was looking alguns vídeos some videos. e quando eu
o Espírito Santo começou a falar comigo. And the Holy Spirit began to speak with me. E eu passei o próximo vídeo. And I went to the next video. São vídeos da igreja. It's church videos. Passei o próximo I went to vídeo. the next one. Vídeo de adoração. A video of worship. Passei o próximo vídeo. Next video. Uma palavra sobre oração. A word about worship. Passei o próximo vídeo. Next video. Um vídeo que não tinha nada a ver com a santidade do Senhor. A video that had nothing to do with the holiness of the E Lord. o Espírito Santo ministrou no meu And the coração. Holy Spirit ministered in my heart. Assim está o povo. This is how the people are. Assiste as coisas de Deus They watch the things of God, e depois já assiste as coisas do mundo. then they watch things of the world. Vive as coisas de Deus Look at the things of e daí God, já vive as coisas do mundo. then they live the things of the world. Pensa nas coisas de They Deus, think about the things mas of daí já God, pensa nas coisas do mundo. and then they think about the things of the world. As misturas The mixing não são somente entre as coisas de Deus e do mundo. is not just between the things of God and the world. As misturas é que muitos estão pensando que coisas são de Deus There's people thinking that things are of God, e estão colocando como santo. and they're putting it as holy. E santidade não tem mistura. In holiness, there's no mixing. Ou é com o Espírito Santo, Either it's with the Holy ou Spirit, não temos o Espírito or Santo. we don't have the Holy Ou Spirit. nós temos o Espírito Santo Either we have the Holy e nos Spirit, separamos and we separate e buscamos ourselves, mais a presença and we dele, seek more of His presence, ou então nós vamos viver em misturas. or we're going to live in mixing. O que é misturas? What is mixing? A mistura ela traz oscilando. Mixing brings oscillation. Uma pessoa cheia de mistura, People that are always ela mixing, sempre vai oscilar. they're always going to go out. Sempre vai oscilar. They're Porque never going ela, to be stable. porque ela toca o chão Because they touch the ground, e toca o céu. then they touch heaven. Toca o chão Touch the e ground toca o céu. and touch heaven. Ser separados com o Senhor To be separate with the Lord em um mundo de hoje. in the world like today, Eu vou explicar o que está acontecendo com o pecado. I'm going to tell you what's happening with sin. Estão normalizando o pecado. They're making it normalized. Deixa eu ser mais direto. Let me be more direct. Estão trazendo a mentira, They're bringing a lie dizendo que é verdade. and they're saying it's the truth. Normalizando um pecado. Normalizing the sin. Pecado é o que nos separa de Deus. Sin is what separates us from God. E aqui nós temos uma linha muito tênua. And then here we have a very thin line. O que acontece? What happens? Muitos religiosos Many religious people, entendem they understand que para estar na igreja that for you to be in the church, precisa não ter pecado nenhum. you can't have any sin. Ah, pastor, ele fuma, Pastor, he smokes, ele bebe, he drinks, ele mente, he lies, ele faz isso, he does this, ela faz isso. he does that. Para estar na To igreja, be in the church, nós vamos ser sempre pecadores. we're always going to be sinners. Tem alguém me entendendo? Is there anyone understanding me? Nós queremos que a igreja encha de pessoas confessando a Cristo, sim ou não? We want a church to fill up with people confessing Jesus, yes or no? Então o diabo tem ministrado o coração das pessoas. So the devil has ministered the hearts of the people. Não vai para a igreja, Don't go to church porque você ainda está errado. because you're still wrong. Você ainda é um adulto. You're still an adult. Você é um fornicário. Oh, you're an adulterer, you're fornicating. Você é um alcoólatra. You're an alcoholic. Você é um viciado. You are addicted. Você é um mentiroso. You're a liar. Você ama as coisas do mundo. You love the things of the world. Então não vai para a So igreja. don't go to church. E isto é um ensino equivocado do inimigo. And this is the demonic teaching of the enemy. A Bíblia diz: venha como você está. The Bible says, come as you are. E aí a palavra é pregada. And then the word is preached. E a Bíblia diz And then the Bible says que a nossa fé that our faith vem por ouvir. comes by hearing. Não é qualquer coisa que nós vamos ouvir. It's not anything that we're going to hear. O ouvir da palavra de Deus. It's hearing the word of God. Um erro que nós não podemos cometer A mistake that we can't make é querer corrigir a vida do nosso amigo. is trying to correct the life of our brother. Porque quem faz isso Because the one that does that é o Espírito Santo. is the Holy Spirit. Quando eu começo a andar, When I begin to walk, quando eu começo a andar com alguém, when I begin to walk with se eu someone, sou santo, if I'm holy, se eu sou separado, if I'm a separated, pessoa que anda comigo the person that walks with me começa a se santificar. begins to sanctify themselves Sem eu falar. without me even saying Não anything. precisei dizer que ele está errado, I didn't have to say he was wrong, mas começa a se santificar. but he begins to sanctify himself. Se a minha vida If my life não está separada, is not separated, aonde eu chegar, wherever I arrive, eu começo a contaminar I begin to contaminate com misturas. with mixing.
Por isso o Espírito Santo nos fala através da palavra de Deus. That's why the Holy Spirit says through the Word, Nós precisamos renovar nossa we mente. need to renew our mind. Devemos estar congregando, buscando a presença do Senhor, sem muitas vezes estar totalmente separados. We need to congregate and seek the Word of God sometimes without being... Deixa eu ser mais específico. Let me be more specific. Nós viemos para a presença do Senhor We came to the presence of God de qualquer maneira. however we want. Quer um exemplo? Let's give an example. Quando Jesus chegou lá em Gadareno, When Jesus arrived em Gadareno, in Gadarene, uma cidade, in a city called ele chegou em Gadarene, Gadareno. when he arrived there, O endemoniado de Gadareno the demon possessed from tinha that city, 99,9% de demônio dentro daquele homem. he was 99.9% demon. Imagina esse homem Imagine this person dizer assim: Jesus está vindo ali, saying, Jesus is coming here, eu não posso ir a ele, I can't go to him porque eu tô todo errado. because I'm all wrong. Mas esse homem, But this man, ele pegou 1/10% da vida dele he takes a part of his life e correu para Jesus. and he runs to Jesus. Ele correu em direção a He Jesus. runs to Ele Jesus. aproximou de Jesus. He goes closer to E quando ele Jesus. aproximou de Jesus, When he got closer to Jesus, ele começou a ser santificado. when he got closer to Jesus, he began to be sanctified. Está aqui, igreja. Are you here, church? Nós viemos para Jesus We come to Jesus de qualquer maneira. however we want. Não importa a situação. It doesn't matter the Vão situation. entrar na igreja Getting in the church, todo tipo de pessoas. any person can get in the church. Nós estamos orando por um crescimento. We're praying Estamos orando for por growth. salvação. We're praying for salvation. Estamos orando por almas serem ganhas para Jesus. We're praying for souls to be won for the Lord. Então você pode sentar do lado de prostitutas. So you could sit next to a prostitute. Você pode sentar do lado de pessoas homossexuais. You could sit next to a homosexual. Yes. See? Mentirosos, Liars. viciados, Addicted. alcoólatras. Alcoholics. Yes. Yes. See? Eles vão entrar na igreja. They're going to come in the church. Eles vão assistir o culto. They're going to watch the service. Quantos querem ver os viciados serem libertos? How many want to see the addicted being delivered? Quantos querem ver aqueles que não têm uma conduta cristã How many want to see the people that don't have a Christian conduct iniciarem a ter uma conduta cristã? beginning to have that character? Sim ou não? Quando Yes or você no? olha, quando você sai para evangelizar, When you go out to evangelize, Pastor Rolando hoje está bem gripado e não está. Quando ele Pastor- sai para evangelizar, Pastor Rolando's very sick, he's not here, but when he goes out to evangelize, nós olhamos várias pessoas para evangelizar, sim ou não? we look at a lot of people to evangelize, yes or no? E quando você olha essa pessoa, And when you look at that person, o que você deseja para ela? what do you desire for them? Quantos querem ver as pessoas que não têm Jesus vir para Jesus? How many want to see the people that don't have Jesus come to Jesus? Só 5%. Only Quantos 5%. querem ver as pessoas serem salvas? How many want to see the people being saved? Você olha um alcoólatra, You look at the um alcoholic, mendigo. the homeless. Você deseja salvação para essa pessoa? Do you desire Sim ou salvation não? for that person? Yes or Sim ou no? não? Yes or no? Quanto tempo dura para trazer uma pessoa dessa para Jesus? How long does it take to bring a person like that to Jesus? Oração, Praying, jejum, fasting, evangelismo, evangelism, ofertas, offerings, preparação, preparation, libertação, deliverance, pregação. preachings. Tudo isso para trazer uma pessoa para Jesus. All of that to bring someone to Jesus. Sim ou não? Estamos de Yes or acordo ou no? Are we agree? A pessoa vem para Jesus. The person comes to Jesus. Ela começa a trabalhar. They begin to work. Primeiro ano, First year, segundo ano, second year, terceiro ano. third year. E ela começa a buscar o Senhor. And they begin to seek the Lord. Alguns Some têm uma mudança instantânea. have an instant change. Outras Others vão ter mudanças gradativas. are going to have short changes. Estamos de acordo até aqui, não? Are we in agreement until here? Estou falando da mesma pessoa I'm talking about the same que person você viu jogada na sarjeta. that you saw outside in the world. Drogado, Drug, viciado, addicted, bêbado, drunk, que foi trazido para Jesus. that was brought by Jesus. Essa pessoa This person está servindo ao Senhor. is serving the Lord. E aí, And vem then momentos de fraqueza. there are moments of weakness. Passam na nossa vida. It happens in our life. O que a igreja faz com essa pessoa? What does the church do with that person? Acolhe e ora. Take them in and pray. É isso que a Bíblia fala. That's what the Bible says. Abraça, Embrace, acolhe
Take them in, ora, pray, aproxima. get closer. Olha, tenho visto que, desculpa filho, vou te usar. Tenho visto que não te vi domingo passado. Oh, I didn't see you last Sunday. Quinta-feira, sexta-feira nós tivemos culto dos jovens. And Friday we have youth service. Eu não te vi aí, I mas tá didn't tudo see bem? you. Are you okay? Vem cá, tá com a gente, vamos andar, nós vamos dar uma saída, nós vamos estar juntos. Come be with us. We're going to go out. We're going to do something. Você começa a aproximar a pessoa. You begin to bring this person closer. Acolhe, You bring them in. que é a palavra? E ora. Acolhe, What's the word? Bring them in and pray. acolhemos We bring them in, e na oração, and in prayer, Pai, Father, o Henrique está aqui comigo. Enrique is here with me. Transforma o coração dele, Transform his heart. mas para ele, But for him, vamos comer uma carninha aí. let's go get some Vamos steak. estar juntos. Let's have fun. Vamos conosco. Nós vamos fazer uma viagem missionária. We're going to do a missionary trip. Para ele você acolhe. For him, you bring him No in. mundo espiritual você ora. In the spiritual realm, you pray. Qual é o pensamento que nós muitas vezes eu já cometi esse pensamento? What's the thought that many times I have made this mistake? Tá errado. He's wrong. O que você está fazendo na igreja? What are you doing in the church? Nosso pensamento Our thought é que para estar na is igreja that to be in church, já precisa ser não ter pecado nenhum. you have to have no sin. Não vai errar mais. You're not going to make any more mistakes. Você foi salvo e nunca mais você vai pecar. You were saved and you will never sin again. Você não vai passar por momentos de esfriamento espiritual. You're not going to go through any moments of spiritual coldness. Vai acontecer? Is it going to happen? Vai. Yes. Qual é o trabalho da igreja? What's the work of the church? Acolher. Bring e orar. them in and pray. O que nós fazemos? What do? Não, eu acho que essa pessoa não está levando a sério Deus, não. I think this person's not taking Jesus serious. Eu acho que essa pessoa não. Ela, olha aí, ó, bebeu de novo. Oh, look at this person. They drank again. E colocamos as pessoas para fora. And we put them out. Quando na verdade deveríamos acolher. When actually we should bring them in. Estão me entendendo aqui? Amen? Eu estou falando sobre santidade. I'm speaking about holiness. Agora, a Bíblia diz The Bible says que encontraram uma mulher no pecado that finding a woman in sin, e que várias pessoas chegaram ao redor dela and many people came around her para apedrejá-la. to stone her. Jesus chegou na cena Jesus got on the scene e ele começa a escrever no chão. and he begins to write on the E ele ground. pergunta: And he asks, quem não tem nenhum pecado, who has no sin, atire a primeira pedra. throw the first stone. As pessoas saíram, The people left. só ficou Jesus, Only Jesus was o there. único que não tinha The pecado. only one that had no sin. Mas ele decidiu But he decided não acusar. to not accuse. Mas ele veio à pessoa But he came to that e ele person disse assim: and he said, cadê os teus acusadores? where are your accusers? A palavra acusar, The word accuse, ela vem do inimigo. it comes from the E enemy. o inimigo é o que acusa. And the enemy is the one that O inimigo accuses. sempre vai estar acusando. The enemy will always accuse. Toda vez que você ouvir uma voz Every time you hear a voice de acusação of e accusation pensar que é a voz do Espírito and Santo, think it's the voice of the Holy Spirit, não será, it won't be, porque ele não acusa. because he doesn't accuse. A voz do Espírito Santo é doce. The Holy Spirit's voice is sweet. A voz do Espírito Santo, The voice of the Holy Spirit, ela te deixa envergonhado it makes you feel convicted na frente dele, in front of him, mas não magoado com ele, but mas não triste com ele. embarrassed in front of him, but not saddened with him. Tem alguém me entendendo? Is there anyone hearing me? O Espírito Santo nos constrange com o amor dele. The Holy Spirit leaves us Nos constrange, makes us feel a little embarrassed porque o amor dele é muito grande. because his love is very Se great. nós não cuidarmos com as nossas palavras, If we don't take care with our words, nós vamos derrubar pessoas, we're going to knock people down quando na verdade nós temos que acolher when we should actually be bringing them e in orar. and praying. Amém? Amen. Vamos pular essa parte. Let's go to the next O part. que Jesus disse a essa mulher? What did Jesus say to that woman? Eu também não te acuso. I also don't accuse you. Vai Go e peques bastante mais. and sin more. É isso que ele falou? Is that what he said? Hã? He O said, que ele falou? what did he say? Vai e não. Vai e não. Go and don't sin anymore. E quando eu venho para a presença de Deus, And when I come to the presence of God, eu preciso buscar a santificação. I need to seek Agora eu sanctification. não posso permitir Now I cannot allow que momentos de frieza, that moment of coldness, que momentos de fraqueza moments of weakness, me tirem da presença de Deus. take me out from God's Eu presence. preciso sempre lutar. I need to always fight. E é muito simples de entender isso. And it's very simple to understand this. Exemplo,
Example. Algumas pessoas Some people, vêm para mim e dizem, eu tentei. they come to me and they said, I tried. Olha, eu fui para a igreja. I went to church. Eu tentei. I tried. E não deu. And it didn't work Eu out. saí. I left. Eu voltei a beber do esgoto que eu estava bebendo. I went to go to the street where I was. Eu voltei ao vômito I went to the vomit porque eu não aguentei. because I couldn't stay anymore. As pessoas não têm resistência. The people don't have resistance. Elas voltam ao pecado. They go back to the Eu estou vendo sin. muito movimento. Eu quero no espírito. I'm seeing a lot of movement. I want in the spirit. Elas voltam no pecado. They go back to the sin. E a pergunta é, And the question is, olha para a pessoa do seu lado. look at the person next to you. Para onde nós vamos Where are we going se só existe um Salvador? if there's only one Savior? Se eu não resisto o pecado, If I don't resist the se eu não sin, resisto, if I don't eu resist, tenho que continuar lutando. I need to keep fighting. Por quê? Why? Como é que eu vou decidir voltar How will I come back se só tem um Salvador? if there's only one Savior? Quem é o nome dele? What's His name? Jesus. Jesus. Ele é a verdade. He is the way. E conhecereis a He's the verdade. truth. And if you know the E truth, conhecereis a if you know the Jesus. truth, E conhecereis a verdade. if you know the E truth, conhecereis a Jesus. and if you know E Jesus, conhecereis a if verdade. you know the E truth, conhecereis Jesus. you know Jesus. E a verdade vos libertará. And the truth will set you free. Jesus é a verdade. Jesus is the truth. Se eu estou fraco, If I am weak, eu tenho que buscar me levantar. I need to seek to lift myself up. Como o que que eu faço? What do I do? Me revisto com as armas I espirituais. put on the spiritual weapons. Eu acho que é problema da igreja. I think it's a problem of the church. Eu acho que é problema do pastor. I think it's the problem of Eu the acho que a pastor. Poliane não está tocando como ela tocava no domingo passado. I think William is not playing Eu like acho he que o played Paulo last não week. está muito bem hoje. I don't think he's very good in the heart today. It's not about anybody. Não é sobre ninguém. It's about us. É sobre nós. Se eu não estou bem, If I'm not good, eu tenho que lutar para voltar a ser. I need to fight to get good again. O que você é? What are you? Um adorador. A worshiper? Você é aquele que busca a presença de Deus. You're the one that seeks the presence of God. Busca o amor de Deus. Seeks the love of God. Busca a presença de Deus. Seeks the presence of God. Agora, sem santidade, Now without holiness, não tem presença. there is no presence. Um dia com Jesus, One day with Jesus, um dia sem Jesus. one day without Jesus. Um dia obedecendo a Bíblia, One day hearing the um word, dia obedecendo a Bíblia do inimigo. and then the other day obeying the enemy's word. Está viralizando normalizar o pecado. Normalizing sin is going viral. Santidade Sanctification não é ser perfeito. is not being perfect. Santidade não é ser perfeito. Sanctification is not being perfect. Santidade é ser separado para Deus. Sanctification is being separated for Deixa eu God. dar um bônus para vocês. Let me give a bonus for you. Algo que vai te ajudar. Something that will help you. Seja apaixonado por Ele. Be passionate for Him. Vamos olhar Davi e Saul. Minha esposa está lendo um livro sobre Davi e Saul. My wife is reading a book about David and Saul. Saul Saul, estava interessado em agradar o povo. he wanted to please the people. Davi David estava interessado em agradar a Deus. wanted to please God. Davi era perfeito? Was David perfect? Hã? Se eu olho para a vida de Saul, If I look at Saul's life, às vezes eu vejo uma pessoa, um bom pai. sometimes I see he's a good father. Ele queria o bem para o governo dele. He wanted good for his people. Ele tinha um defeito, He had one na problem, minha opinião. in my opinion. Ele não era apaixonado pela presença de Deus. He wasn't in love with his presence. Seja apaixonado pela presença de Deus. Be in love with God's presence. Seja apaixonado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Be in love with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Acorde apaixonado. Wake up in love with Vá Him. dormir Go apaixonado. to sleep in love with Him. A paixão The passion é algo que toma todo o nosso sistema. is something that takes over our whole Nossa system, mente. our mind. Mas a decisão, But the perdão, decision, mas o amor I'm sorry, the love é uma decisão. is a decision. Eu decido amar a I Ele. decide to love Him. Quando eu entrar no meu carro,
go into my Eu car. quero que ele entre I comigo. want him to enter with me. Quando eu entrar na minha casa, When I go into my house, eu quero que ele entre I comigo. want him to enter with me. Ser apaixonado por Deus. Being in love with God. Em Gênesis 39, versículos 7 a 10, vamos olhar na vida de um jovem. Genesis 39, 7 to 10, we're going to see the life of a young man. Pastor, eu tenho muitas opções. Pastor, I have so many options. Vamos olhar alguém que também tinha muitas Let's look at opções. someone that also had many options. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher disse, eu vou ler em português e você me acompanha em inglês. I'm going to read in Portuguese and follow along in English. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão somente a ti. O que José está falando, What Joseph is saying, o que José está falando, what Joseph is saying, o meu Senhor me colocou como Senhor de tudo aqui. my Lord placed me as a leader of all these things. A única coisa que Ele não colocou nas minhas mãos, The only thing he didn't put in Foi my hands você. was you. você. You. Ele me permitiu direcionar e gerenciar tudo, He allowed me to manage everything, mas você não. but not you. É isso que José está This is falando. what Joseph is saying. Pois como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? How then could I do such a wicked thing and sin against God? Próximo versículo. Next verse. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Vamos lá. José era um homem bonito, Let's go. Joseph was a handsome man. tinha oportunidade. He had opportunity. Quando ele estava lá na fazenda com o pai dele, When he was at the farm with his father, não tinha nada. he didn't have anything. Mas agora But now, ele alcançou uma posição. he reached the position. E a posição dele era chefe. And he was like a boss. Chefe na casa de Potifar. Boss in Potiphar's house. Não era qualquer It posição. wasn't just any position. Ele poderia ter muitas coisas. Maybe he had a lot of things. Mas dentro de tudo aquilo, But inside of all that, dentro do jardim de José, inside of the garden of Joseph, ele podia tocar em muitas coisas, he could have a lot of things. mas ele não podia tocar But he couldn't touch na árvore que havia sido colocada naquele jardim. on the tree that was planted in that garden. E a árvore era a esposa de Potifar. And the tree was the wife of Potiphar. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando? Does anyone understand what I'm saying? Santidade, ela inicia no coração, Holiness begins in the heart, não na aparência, not in the appearance, não nas oportunidades. not in the opportunity. Vamos ter muitas We're oportunidades. going to have a lot of opportunity. A tentação, The temptation, ela pode ser forte. it can be strong. E muitas pessoas podem dizer, eu não aguento. And many people can say, I can't Eu sustain. tentei. I E tried. eu vou dizer para você, And I'm going to say, tentou pouco. you tried, you didn't try enough. Tentou pouco. You didn't try enough. Quando nós falamos sobre adultério, que é o caso aqui de José, When we speak about adultery, which is the case here of José Joseph, estava sendo convidado a adulterar. Joseph was being invited to adultery. Fisicamente ele teria ainda mais oportunidades. Physically, he probably had more opportunities. Fisicamente ele poderia ficar ainda mais rico. Physically, he could have got more rich. Ele tinha a oportunidade da vida dele He had the opportunity of his life através do mundo maligno. through the evil world. O inimigo, The enemy, ele sempre vai colocar he will always place, esse pecado aí, é um pecado que vai te ajudar. oh, that sin there, it might help you. Essa mentirinha aí vai ser bom para você. That lie right there might help you. Deus abriu essa porta para God você. opened that door. O que é o adultério? What is adultery? O que é tocar em o que não é nosso? What is touching something that's not yours?
O matrimônio, Marriage, eu sou da minha esposa I'm of my wife e ela é minha. and she is mine. Nós fizemos vários encontros de casais. We did a lot of marriage retreats. Nos encontros de casais, In the retreats, nós iniciávamos. we would start. Eu sou a Deila do Josué I am the Dela of Joshua, e eu sou o Josué da Deila. and I'm the Joshua of Se Dela. apresentávamos assim That's as how we would pessoas. present ourselves Quando fazíamos encontros de when we casais. do marriage retreats. Ela é minha, She is mine, eu sou dela. and I am hers. Existe uma aliança aqui. There's an alliance. Estão me entendendo até aqui? Do you understand me Okay. until here? 10 anos antes de eu casar com ela. 10 years before I married her, De quem era ela? who was she? To who did she belong? E para quem ela estava sendo preparada? And who was she being prepared for? Vamos, gente? Let's go. Hã? Para quem? For who? Deus estava preparando ela God was preparing her para ser a minha to be my metade. half. Em outras In palavras, other words, no mundo in físico the physical world, não há espaço, there is no space. não há tempo. There is no time. Se ela é minha hoje, If she is mine today, ela já era minha. she was already mine. Tem alguém me entendendo? Does anyone understand? Eu sei que pode ser duro o que eu vou falar para você. I know it could be difficult what I'm telling Quando you. você toca em uma mulher When you touch a woman sem ser legalmente without legally being sua, yours, dada por Deus, given by God, você está tocando numa propriedade que não é sua. you are touching in a property that's not yours. Mas eu não casei ainda. Oh, but I'm not married yet. Ela é de alguém. She is someone's. Ele é de alguém. He is someone's. Tá aqui, igreja. Are you here, church? O que o pecado faz? What does sin do? O pecado enfraquece. Sin weakens. Enfraquece a carne, Weakens the flesh. enfraquece a mente, Weakens the mind. traz imaturidade, Brings immaturity. traz insegurança. Brings O insecurities. pecado envergonha. Sin embarrasses. O pecado te deixa envergonhado. Sin leaves you embarrassed. Uma pessoa que peca desenfreado, Someone that sins without stopping, ela tende a ser imatura. they tend to be immature. Nunca vai alcançar a sabedoria de Deus. They're never going to reach the wisdom of God. Um dos testemunhos que me tocou muito One of forte the testimonies that touched my life very strongly foi um ator was an actor, hispano. a Hispanic actor. Ele tinha uma vida desenfreada. He had a life with Um no rapaz stop. muito bonito. He was a very Talvez handsome você man. já viu na internet. Maybe you've seen it on the internet. Um rapaz muito bonito. A very handsome E ele man. tinha todos os tipos de mulheres. And he knew a lot of women. Até que um dia, And until a one sua day, empregada falou para ele one of his employees e disse para ele: said to him, você pretende ter uma filha? "Do you want to have a daughter?" E ele falou: sim. He said, "Yeah." Qual é o marido que você quer para essa filha? What kind of husband do you want for your E daughter? ele descreveu um homem com todas as And he qualidades. described a man with all the qualities. Então ela perguntou And para then she ele: asked him, e você é esse homem "And are you this man para as mulheres? for the women?" Nós crescemos numa sociedade We grow up in a society que o homem, para ser homem, that the man, to be a man, tem que ter muitas mulheres. has to have many women. Na sociedade, In society, na Bíblia maligna, in the evil, na Bíblia do inimigo. in the enemy's Bible. Eu cresci no meu meio familiar assim. In my family, it was like this. E uma família cristã, In a Christian family, para você ser respeitado, for you to be respected, criou-se uma imagem it created an image na mente das mulheres. in the mind of the women, Aquele que todas as meninas querem. the one that all the girls want. Olha lá, ele fica com quem ele quiser. Look, he gets with whoever he wants Eu to. também quero ele. I also want him. Essa é uma imagem que a sociedade colocou, That's the image that society placed. que as novelas venderam, That's what the movie que os sold. filmes venderam, That's what the movie sold. mas não essa palavra. But not the word. O que é meu What's é mine meu. is mine. É sim It's yes ou não. or no. Sim Yes ou or não. no. E esse jovem And this young man, artista, the actor, esse jovem ele disse:
Ele disse que caiu a ficha. He said that's the day that he learned. E daquele dia em diante, And from that day on, ele decidiu he decided que ele só ia tocar that he would only na touch esposa que Deus desse para ele. the wife that God gave to him. O que havia acontecido foi 8 anos atrás, What happened, that was 8 years ago. quando eu escutei o When I testemunho. heard the testimony. E então a moça perguntou para ele: And then a new person was interviewing him and você asked, está 8 anos? you're 8 years? Ele disse sim, 8 years. mas não morre. But you don't die? Porque a sociedade fala assim: não, morre. Because society says, oh, you're going to die. E ele dá uma aula And he gives like a class dizendo: não, saying no. ficar sem ar morre, Without being, ficar sem comer morre, no air, ficar no sem food, tomar água morre, no- ficar sem Deus também morre. without drinking water, you're going to die. But without God, you also going to Eu die. estou 8 anos e não morri. 8 years and I didn't die. Tomei uma decisão. I took a decision. E o dia que eu encontrar minha And the esposa, day that I find my eu wife, vou olhar para ela I'm going to look at e vou her dizer para and I'm ela: going to say, eu não sou fiel a você I'm not faithful somente to you daqui para diante. from here on. Eu sou fiel a I'm você faithful to you há 8 anos for já da 8 minha years vida. already in my life. Olha para o teu irmão do lado e diga: volta ao original. Look at the brother next to you and say, go back to the original. Mas o original parece careta. But the original seems like a joke. O original traz satisfação, The original brings satisfaction. traz alegria. It brings joy. Todas as vezes Every time que você relaciona com alguém that you get with a de person maneira ilegal, in a way that's not in an illegal um way, pedaço da sua alma a fica. part of your soul stays. Está aqui, igreja. Are you here, church? Marido, amai vossas mulheres. Mulheres, Husband, amai love- vossos maridos. Love your wives Respeitai. and wives love your husband. Honra. Respect them, honor. A Bíblia pede ao esposo para dar vida pela esposa. The Bible asks for the husband to give his life for his Pede à wife. mulher para amar o marido. Ask the wife to love the husband. Você está aqui. Are you here? Como eu posso tocar em alguém que não é meu? How can I touch a person that's not mine? Ah, pastor, isso não é uma mensagem para domingo. Oh, pastor, this isn't a message for Olha Sunday. para o teu irmão do lado e fala comigo: santidade. Look at your brother next to you and say holiness. Pastor, ele falou que só casa Pastor, he said he'll only get se ele married tiver uma prova if he has proof que eu sou boa, that I'm good, que eu sou bom. that I'm good. Um homem que respeita, A man that respects, ele não quer esse tipo de prova. he doesn't want that type of proof. É a maior e mais simples mentira que o diabo inventou It's one of que uma the- pessoa pode acreditar. It's one of the most simple lies that the enemy created that Se a uma person pessoa can não te believe. respeita If no a person namoro, doesn't respect you in dating, jamais vai te respeitar no casamento. they will not respect you in marriage. Olha pro lado comigo, prega comigo, diga: sem Look at santidade. the person next to you and preach with Sem me. santidade. Say, without holiness, Ninguém vai ver a Deus. no one will see God. Eu preciso ajustar áreas da minha vida. I need to adjust areas in my E life, existem gatilhos and there are que triggers quebram a minha santidade. that break my holiness. Alguns gatilhos. Some triggers. Dias atrás eu estava A observando. couple days ago, I was E eu observing, comecei a olhar na minha vida. and I started to look in my E eu life, digo: preciso eliminar gatilhos. and I said I have to remove the Porque nós triggers. sempre temos que estar lutando para ser melhores com Because Deus. because we always have to be fighting to be better for God. Pastor, já errou? Pastor, you made a mistake. Of course que eu já errei. Claro que I already made Mas mistakes. eu não posso ficar no erro. But I can't stay in the Eu mistake. preciso me mover para a presença de I need Deus. to move to God's presence. Então existem gatilhos. So there are triggers. Aqui José tinha gatilhos, Here Joseph had triggers, mas ele teve que eliminar o gatilho. but he had to remove it. Ele teve que dizer não. He had to say no. Pureza começa no coração. Purity starts in the heart. Santidade começa no coração. Holiness starts in the A heart. nossa mente. Our mind, Qual é a tua mente? what is your mind? Quando você está sozinho When you're alone com o teu celular. with your phone. Santidade. Holiness. Santidade. Holiness. Santidade. Holiness. Eu falei que nós queremos cultos de glória. I said we want services of glory. Eu preciso viver I santidade. need to live holiness. José tinha oportunidades. Joseph had opportunities. Pastor Alex falou para mim: pastor, uma coisa que o senhor pregava que eu nunca esqueci. Pastor Alex told me something, something that you preached that I never forgot. Tem pessoas que não pecam por falta de oportunidade. There are people that don't sin because of a lack of opportunity. Porque na mentalidade, Because in their head, ele já entrou no elevador, they're already in the elevator. já está com 3, 4, They already have 3 or 4.
A mentalidade já vai formando um pensamento. The mind is already it's already thinking about it. Tem alguém me entendendo? Is there anyone understanding? O que está na minha mente What is in the mind quando eu estou sozinho? when I'm alone? Reclamações Complaints? negativas, Negative? somente coisas ruins. Only bad things? Não, minha família não vai prosperar. No, my family's not going to prosper. Minha família é assim. My family's like Eu this. sou desse jeito. I'm like that. Meu casamento não vai My perdurar. marriage is not going to last. O que está na tua mente What's in your mind quando você está sozinho? when you're alone? E existe algo que nós podemos fazer. And there is something that we can do. Começamos a adorar o Senhor. We begin to worship Quando God. nós começamos a adorar o Senhor, When we begin to worship Deus God, começa a quebrar o jugo. Deus começa a quebrar correntes. God begins to break the judgment. Deus breaks começa a the libertar chains. nossa mente. He begins to deliver our minds. Porque o diabo vai tentar, irmã Jocelyn, amanhã. Because the devil's going to come at Sister Vai Jocelyn tomorrow. tentar a cada um de nós. He's going to try with every single one of us. E ele vai querer que você abra uma oportunidade. And he wants you to open an opportunity. Ele vai criar, quem sabe, um gatilho. And maybe he's going to create a trigger. Deixa eu dar um gatilho para você. Oh, let me give you a trigger. Existem pessoas There is something, que there are escutar people uma música that listen to music é um gatilho. that is a trigger Porque ele lembra. because they remember. Essa música me lembra This song reminds me of tudo que é gatilho everything that's a trigger contra a minha santidade. against my holiness. Eu tenho que eliminar. I need to eliminate. Eu estou indo bem com I'm Jesus. doing good with Jesus. Mas quando eu me encontro com esse amigo, But when I meet this person, eu não sei, mas quando eu estou com ele eu me perco. I don't know what happens, but when I'm with him, I lose myself. Cansei de ver jovens na igreja I'm tired of seeing young people in the church firme com Jesus strong with Jesus, e de repente arrumam um namorado ou uma namorada and then suddenly they find a boyfriend or a girlfriend que não agrada a Deus. that doesn't please God. O que acontece com essa pessoa? What happens with that person? Uma amizade pode tirar você da presença de A Deus. friendship can take you out of God's Um presence. familiar pode tirar você da presença de A Deus. family member can remove you from God's presence. Pessoas que te amam People that love you, são bons they're amigos, good friends, mas não têm a revelação. but they don't have the revelation. Quando eu me entreguei a Jesus, When I gave myself to Jesus, eu sou um pecador. Jesus, I'm a sinner. Eu não posso me santificar sem o Senhor. I can't sanctify myself without you. Então eu recebo o Senhor na minha vida. So I receive you in my life. E agora eu vou começar a andar com o Senhor. And now I'm going to begin to walk with you. E vou começar a mudar e renovar minha mente. And I'm going to start renewing my Não vou mind. andar no ciclo do mundo. I'm going to stop walking the cycle of the world. Existem vários gatilhos. There are a lot of triggers. A televisão pode ser um gatilho. The TV might be a trigger. Estava assistindo a televisão I was watching the movie, e passou uma cena and then there was a e scene, vai dormir à noite and then I go to sleep, e aquela cena não sai da and then cabeça. that scene is not leaving my mind. Tem alguém me entendendo? Is there anyone understanding me? Tudo para tocar na tua santidade. Everything trying to touch your Deus está holiness. chamando a igreja para uma God santidade. is calling the church to Deus holiness. está chamando a tua vida para uma God santidade. is calling your life to holiness. Eu não quero saber o que você fez até I ontem, don't want to know what you did until mas eu yesterday. quero saber que você saia daqui But hoje I want you to leave this place today decidido a separar-se com Ele, decided to separate yourself decidido from a Him. mudar a tua história. Decided to change your A tua life. cabeça Your mind não é ninho de passarinho maligno. is not a nest for evil thoughts. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. But Daniel resolved not to defile himself. Ele resolveu não se contaminar. He resolved to not defile Se himself. coloca de pé no nome de Please stand up Jesus. in the name of Jesus. É uma decisão. It's a decision. Há momentos There are moments que eu preciso me aproximar de pessoas que estão mais cheias do que eu. that I need to get closer to people that are stronger than me. Há momentos. There are moments Que eu vou ter que buscar that I'm going to need to seek as pessoas mais cheias do Espírito Santo. people that are more full of the Holy Spirit than I am. Yes. See? Yes.
Mas há momentos que você é o cheio do Espírito Santo para as outras pessoas. But there are moments that you are the one filled with the Holy Spirit for other people. Não existe como santificar-se There's no way to sanctify yourself sem se separar. without separating. Pastor, eu não consigo. Pastor, I can't. Let me give some keys to you. Deixa eu dar uma chave para você. Não espere um jejum congregacional. Don't wait for a congregational fasting. Quando o pastor anunciar um jejum, eu vou fazer. When pastor announces the fasting, I'm going to get in. Saia daqui hoje decidido, eu vou jejuar o Senhor. Leave this place today and say, I will fast Saia for the daqui Lord. decidido, olha, o pastor não falou nada sobre leitura da Bíblia hoje, mas eu decido que eu vou ler esse livro. Pastor didn't say anything about reading the Bible today, but I decide that I'm going to read this book. Eu decido que eu vou amar mais. I decide that I will love Eu more. decido que eu não sou um acusador I decide that I'm not an e nem accuser acusadora, and not an mas accuser, eu decido amar. but I decide to love. Eu decido ajudar, I decide to levantar, help, to get colocar up, fogo put strength aonde eu for. wherever I go. Quando Jesus voltar, When Jesus comes back, quando Jesus voltar, when Jesus comes back, 5 virgens prudentes there are 5 wise virgins. a unção, The anointing, ela segura o azeite. it holds the oil. Perdão, a unção, I'm sorry. The anointing, ela enche it de azeite. fills with oil. Mas o que segura o azeite But what holds the oil é santidade. is the holiness. Imagina que não tivessem paredes aqui. Imagine that there was no walls here. Uma vida sem santidade, A life without você holiness, joga óleo you're throwing oil e vaza por tudo. and it's going everywhere. A santidade The holiness, armazena a unção. it holds the anointing. Existem muitas formas de quebrar a nossa santidade. There are many ways to break our holiness. Falar do nosso irmão, Speaking about our brother, se esfriar na igreja. getting cold in the church. É só eu que vou agora. Oh, now I'm the only one. Eu vou servir a meu Deus e ponto final. I'm going to serve my God and that's it. Porque na igreja eu sou um membro do corpo. Because in the church, I'm a part of the body. Eu não posso ser um membro isolado. I can be an isolated member. O meu pé precisa da minha mão. My foot needs my hand. O meu corpo precisa dos meus pés. My body needs my feet. Minha cabeça precisa do meu pescoço. My head needs my neck. Minha mão precisa dos meus dedos. My hand needs my fingers. Olha para a pessoa do teu Look at lado the e diz: person next to eu you. preciso de você. And say, I need you. Um é pé, outro é mão, outro é braço. One is foot, one is Somos hand, one is membros arm. do We're corpo. all members of the body. Mas se esse membro estiver enfermo, But if this member is hurt, a igreja não pode mover num alinhamento. the church can't move in alignment. It's too much. Getty. I don't know how you're going to say that. No. Muita buias. Muito barulho. Too much noise. Muita conversa. Too much conversation. Muito vídeo. Too many videos. Muitas coisas. Too much stuff. Muita festa. Too much party. Muito desejo. Too much desire. Muitos sonhos. Too much dreams. Pouca santidade. Little holiness. Sem santidade, Without holiness. fecha os teus olhos. Close your eyes. Imagina uma coisa. Imagine one thing. Jesus acabou de voltar Jesus just came back e você ficou. and you stayed. Imagina isso. Imagine that. Mas pai, eu tentei. But Father, I tried. Tentou pouco. You didn't try enough. Sem santidade. Without holiness. Mas eu não aguento. But I couldn't do it. Quando eu vi, já fiz. When I saw it, I already did it. Então eu não posso ficar na igreja. So I can't stay in the church. Não. No. Venha como está. Come as E you are. permaneça até que mude. And stay on it until you change. Como eu vou sair da presença de Deus?
How will I leave God's presence? Como eu vou sair da igreja? How will I leave the church? Para onde eu vou? Where will I Se go? só existe uma palavra, If there is only one word, só existe um Deus. there is only one God. Quem são os meus amigos? Who are my friends? Eles sabem que eu sou cristão? They know I'm a Christian? Eu não quero saber o que você fez ontem, I don't want to know what you did mas eu yesterday, quero que você saia daqui but I want you to leave this place decidido decided a viver uma vida em santidade. to live a life of holiness. E não tente me ajudar lá fora. And don't try to help me outside. Lá fora, Outside, o pastor pregou sobre santidade, hein? oh, pastor preached about Olha aí o que holiness. você está fazendo. Look what you're doing. Isso é trabalho do Espírito Santo. That's the work of the Holy Spirit. Sabe o que o Espírito Santo faz quando ele vê alguém errado? You know what the Holy Spirit does when he sees someone wrong? Para e pensa aí comigo. Think about it. Ele é o nosso professor. He's our teacher. O que ele faz? What does he do? O que o Espírito Santo faz? What does the Holy Spirit do? Mel, quem caminha? O que ele faz? What does the Holy Spirit do? Ei, tu errou de novo, cara. You're wrong. You messed up again. De novo. Again. Sai da minha casa. Get out of my house. Você não tem que estar na igreja. You're not supposed to be Ó, eu here. não quero você perto do No, altar. I don't want you close to the altar. É isso que o Espírito Santo faz? Is that what the Holy Spirit Me does? diz se é isso que o Espírito Santo faz. Tell me if that's what the Holy Spirit does. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme e chora com gemidos inexprimíveis. The Bible says that the Holy Spirit, he cries out for you. O amor dele With his love, chora. he cries. Se você ama almas, If you love chore souls, por elas. cry for them. Se você está na igreja, If you're in the church, busca a santidade. seek holiness. Busca a santidade. Seek holiness. Busca a Seek santidade. holiness. Graças. Para fechar com vocês, To close, quero ler uma passagem. I want to read a verse. Isaías capítulo 6. Isaiah 6. Isaías 6:6. Isaiah 6:6. Isaías capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Let's read from 1 to 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e trono monte. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Read, son. Above, go back. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Suave. Próximo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Eu não vou poder estender a pregação, I don't want to extend the preaching, but I want you to understand what I'm doing. mas eu quero que você entenda o que eu estou fazendo. Nós vamos encontrar um homem por nome Isaías, We're going to find a man by the name of Isaiah, que ele não tinha uma vida de santidade, and he didn't have a life of holiness. mas o dia que ele teve um encontro, But the day that he had an que ele encounter, viu a glória do Senhor, he saw the glory of the Lord, que ele viu a presença do he saw Senhor, the presence of the que Lord, ele entendeu que isso é and verdade. he understood that this is truth. Ele entendeu as condições que ele estava. He understood the conditions he was in. Ele está vendo a glória, He is seeing the glory, os anjos the angels andando em volta do Senhor, walking around him, com os olhos cobertos, and their eyes were covered, com os pés cobertos. and the feet were covered. Santidade. Holiness, Versículo 3. verse 3. E clamavam uns pelos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord. Toda a terra, All the earth, toda a terra all the earth está cheia da glória do is Senhor. full of the glory of the Lord. E
Isso que significa What does this mean? que eu posso ser santo That I can be holy aonde eu estiver. wherever I am. A glória de Deus pode se manifestar em mim. The glory of the Lord can be manifested Muitos in me. lugares a glória não se manifesta. Many places the glory doesn't manifest. Por quê? Why? Porque eles não permitem a glória se manifestar. Because they don't allow the glory to be manifested. Nós podemos ser cristãos We can be Christians e ser fechados para que a glória se manifeste. and we're closed for the glory to manifest. Clamavam santo, santo, santo. And they cried out, holy, Versículo holy, holy. seguinte. Next verse. As bases limiaram a voz do que clamava, a casa encheu de fumaça. Versículo 5. Versículo 5. Então disse eu. And then they said, and then I Então said, disse eu. and then I said, Ai de mim! oh of me. Ai de mim! Give in English to him. 6:5. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. 6. Ai de mim! Woe of me! Ai de mim! Woe to me! Olha a glória do Senhor! Look at the glory of the Lord! Olha os anjos, santo, santo, Look at santo! the angels, holy, holy, holy! Ele me santificou para adorar He Ele. sanctified me to worship Eu Him. estou com lábios impuros, And I have unclean lips, pensamentos impuros, unclean thoughts, atitudes impuras. unclean attitude. Ai de mim, Woe to me! sem santidade, Without holiness, sem santidade, without holiness, sem santidade, without holiness, sem santidade, without holiness, não poderemos ver o Senhor. we cannot see the Lord. Feche os teus olhos, Close your eyes. feche os teus olhos. Close your eyes. O que é que você vai fazer What are you gonna do para mudar a tua história? to change your life? O que é que você vai What are fazer you gonna do para buscar to santidade? seek holiness? O que é que você vai What are fazer you gonna do para alcançar to reach a santidade do Senhor? the holiness of the Lord?